muito feliz por esta oportunidade que Deus me concedeu. Com a anuência do nosso pastor, dos pastores que aqui estão, pastor Paulo, pastor Adeni, irmão Washington, viu, pastor? Que me deu essa oportunidade em poder estar aqui usando o púlpito da igreja. Sou de casa, mas não mando aqui, né? Quem manda aqui é Deus, mas na autoridade do pastor que dirige a igreja. Eu apenas sou servo. Eu me sinto feliz. Não sou daqueles eloquentes, falo muito alto, mas não estou falando mais que eu estou velho. Mas gosto de falar bastante altivo para todo mundo ouvir. Também que eu estou aprendendo ali com o meu querido pastor Aldair, ali no metrô, e ali nós estamos aprendendo alguma coisa da palavra de Deus. Eu vou usar aqui um texto um pouco diferente de si, mas fala também da experiência de um grande homem que eu admiro muito, que foi homem cheio do Espírito Santo. Para nós fazer esta obra aqui, irmãos, precisa de uma coisa, duas coisas. Precisa ter o Espírito de Deus na nossa vida e precisa ser obediente. Amém? Aí Deus começa a operar na nossa vida, Deus começa a operar na vida daqueles que nos ouvem. Porque o Espírito Santo, onde está, ele faz maravilha. Eu tenho certeza que ele irá fazer nos nossos corações aquilo que eu não posso fazer. Ele vai fazer porque ele é o dono desta obra. Ele que abriu esta porta um dia. Ele que nos chamou para esta obra. Ele que vai continuar nos dando graça e poder do seu Espírito. É só ele que pode. Mas aqui no capítulo 38, eu queria que os irmãos ficassem de pé mais uma vez, em referência à palavra de Deus. Gênesis capítulo 38. É um texto conhecido da igreja. Os irmãos, a maioria dos irmãos sabe de cor. Mas Deus fala de todas as maneiras. Amém? Aqui fala o capítulo 38, verso. Disse Faraó ao seu servo: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai assim, pois sobre toda a terra do Egito. Disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão. Eu sou o seu pé e toda a terra do Egito. Amém, irmãos. Podem se assentar. Os irmãos já oraram.
Eu tenho certeza que Deus já tem preparado aquilo que nós precisamos de ouvir. Tenho certeza que o que Deus tem preparado aqui é coisa do céu. Não é coisa minha. Tudo que nós falamos a respeito da palavra de Deus é do céu. Nós apenas recebemos autoridade do Espírito de Deus para transmitir a sua palavra. E eu tenho certeza que eu vou também ser agraciado nesta noite com a sua palavra. Eu sei que tem muita gente nos ouvindo, ou melhor, nos assistindo por este aparelho. E talvez tem pessoas abusando, criticando, zombando. Mas uma coisa eu digo, irmão. A palavra de Deus, ela é frutífera. Ela é valiosa para os últimos dias que nós estamos vivendo. Ela tem um significado para nós. Porque ela transforma o homem do pecado. Quando nós passamos a viver o que está inserido aqui na palavra, as coisas mudam. Eu quero começar dizendo de mim mesmo. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, a minha vida mudou. Eu era torto de todas as formas. Eu não tinha direção, eu não tinha alegria, eu não tinha paz, eu não tinha uma família, eu não tinha onde dormir, eu não tinha nada. Mas o Senhor me deu. O Senhor supriu as minhas necessidades. O Senhor, aleluia, me alegrou o meu coração. Aqui, meus irmãos, como eu acabei de ler esse versículo, nós vamos conversar um pouquinho à frente a respeito de José. Na Bíblia Sagrada, como tem vários professores aqui, vários interpretadores da palavra de Deus, aqui tipifica Jesus Cristo. Esta passagem, ou melhor, José, ele tipifica Jesus Cristo. Mas não é esse assunto que nós iremos falar. Nós vamos falar alguma coisa assim, igual que isso que eu estou dizendo. José não foi um líder político. Preparado em casa, ou melhor, José não foi um líder político preparado em casa desde a sua infância. Ele não teve a oportunidade de estudar nas melhores escolas. Tampouco foi enviado a outros países para aprender outros idiomas. José pertencia a uma família de camponeses. Perante aquela sociedade, perante os seus irmãos, perante todos os, vamos dizer assim, colegas, ele não era nada. Mas eu quero dizer aos irmãos nesta noite, quando Jesus toma posse da vida de um homem, quando Deus transforma o homem, ele passa a ser diferente. Ele adquiriu, meus amados, a orientação de Deus. Ele passou a ser diferente, porque Deus tinha um plano na sua vida, como teve na minha vida, e tem na minha vida, e tem na vida dos nossos irmãos. Você não está aqui em vão. Você não veio aqui nesta noite em vão. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. E Deus vai falar com você, vai falar comigo. Porque nós vamos aprender com pessoas experientes. José foi um homem experiente. José recebeu de Deus a orientação.
José recebeu, aleluia, a orientação do seu pai, porque ele era um homem de Deus. Depois de transformado, ele passou a ser um homem de Deus. Porque até então, nós só seremos homem de Deus de verdade quando fomos, ou melhor, seremos transformados. Quando o Espírito de Deus, ele, aleluia, penetra no nosso coração, ele passa a ser diferente. Ele começa a ter vontade de convidar outras pessoas. Ele tem vontade de dizer que Jesus é bom. Ele tem vontade de dizer que Jesus veio buscar a sua igreja. Ele tem vontade de dizer para o colega: larga de beber, larga de fumar, larga de trair a sua esposa. Ele é uma outra pessoa diferente. Ele passa a ter o sinal de Deus na sua vida. Eu estou falando de mim mesmo, irmão. Você está pensando que eu estou falando só para você? Estou falando para mim mesmo. Eu mudei a minha vida. E não foi o meu desejo, ou melhor dizendo, as minhas capacidades que mudou a minha vida. Não, foi Deus. Só Deus pode fazer isso na vida de um pecador quantos mais. Só Deus. Nós não temos condições. Não tem médico nenhum que muda a vida de um homem quando ele está na sarjeta. Nenhum médico pode dar uma paliatividade. Um remédio paliativo para amenizar. Mas quem transforma o homem, irmão Geazi, que eu apelidei ele agora, meu amigo, irmão Cláudio, só Deus que transforma o homem. Só Deus pode direcionar o caminho do homem, alegrar o homem, organizar a vida do homem. Nós não temos mérito nenhum. Eu não posso fazer nada se Deus não for na minha vida. Nem pregar o evangelho eu posso pregar. Mas quando Deus está dentro de mim, como Ele tem estado dentro do meu lar, dentro da minha família, dentro de mim. Irmãos, se eu contar meu testemunho para você, você chora. Eu sofri muito. Eu sofri muito. Mas Deus me resgatou. Deus me transformou. A história de José cobre um terço do livro de Gênesis, do 37 ao 50. Ele cobre. O nascimento de José, o 11º filho de Jacó, foi um milagre. Foi um milagre. A sua mãe era o quê? Estéril. A sua mãe não poderia ter filho. Mas Deus tinha um plano na vida dele. Deus tem um plano na sua vida. Tem na minha. Eu estava na sarjeta. Mas Ele me deu a mão. Ele me deu a mão e me resgatou, me transformou e me fez feliz. E hoje eu estou aqui, aleluia, contando essa história. José gozava de aleluia. José gozava de atenção diferenciada do seu pai, visto ser ele o filho da mulher a quem ele mais amava. José era diferenciado dos seus irmãos. Por quê? Porque José tinha caráter. José tinha responsabilidade. José não mentia. Os outros eram, podemos dizer assim, era cachaceiro.
fazia coisas que talvez não agradava o seu pai biológico. Mas José era íntegro, era responsável, vamos dizer assim, com seus atos. Aleluia! Mas José, meus irmãos, o texto bíblico diz o seguinte: o texto bíblico dá-nos a ciência de que José teve 2 sonhos significativos. Ele teve 2 sonhos significativos. No primeiro, o jovem estava com os irmãos, atando molhos no meio do campo. O dele ficava em pé, o molho dele ficava em pé perante os seus irmãos. Já começou. E os molhos, José viu assim, o dele ficava em pé, e o segundo, José viu o sol. O sol representa o seu pai, a lua representa a sua mãe, e as 12 estrelas representam os seus irmãos. Aí começou a inveja. Mas ele não sabia de nada. Ele não sabia absolutamente nada do que estava acontecendo com ele. Ele não sabia decifrar, meus irmãos, o porquê ele estava tendo aqueles sonhos. Mas aqueles sonhos tinham um significado muito importante na sua vida. Eu quero dizer aos irmãos que o Senhor sabe, ou melhor, o Senhor sabia para onde queria levar José. José, Deus queria saber, ou melhor, amém. Estava perdendo as habilidades, mas estou chegando lá. Deus sabia para onde ele queria levar José. O pai de José estava preocupado com os seus irmãos, porque ele havia enviado seus filhos para ir apacentar as ovelhas. O que aconteceu? Jacó enviou José ao encontro deles para saber como estava. A distância era muito grande entre Hebrom, onde moravam, ao sul do país, e a Siquém, que estava em Samaria, no meio do país. Mas uma coisa interessante aconteceu aqui. José andava errante por aquela terra até ser informado por um transeunte que seus irmãos tinham ido a Dotã. Lá José os encontrou. Antes que chegasse, no entanto, ao encontro dos seus irmãos, eles queriam matá-lo. Mas através do irmão mais velho, Rubem, isso não aconteceu. Jogaram ele numa cisterna, sem água. E ali eles ficaram assentados, se alimentando. Aí passou um tempo, eles decidiram entre si de vendê-lo. Judá foi o que deu a ideia. E a ideia deu tudo certo. De vender José para os mercadores do Egito. Venderam José para aqueles mercadores por 20 moedas. E ali eles revenderam ele
novamente para o Egito, o Potifar, chefe da guarda do rei Faraó. E lá, meus irmãos, como José era muito obediente, José era um rapaz que tinha caráteres, como eu acabei de falar, o Faraó, ou melhor, o Potifar, autorizou que ele fosse chefe da sua casa, administrador da sua casa. Aleluias! E eu quero dizer aos irmãos que a esposa de Faraó, de Potifar, queria deitar-se com ele, mas ele se recusou, porque Deus estava na vida dele. Amém? E eu sei dizer para os irmãos que aquilo ali, depois enquanto comia, sim, José era um jovem de caráter. Ele honrou o seu pai, Jacó. Ele honrou o nome do seu avô, Isaque. Ele honrou o seu bisavô, Abraão. José gozava de confiança de Potifar, o alto oficial da corte de Faraó. Ao perceber que o rapaz era próspero, como eu acabei de dizer, ele passou a autoridade da sua casa para a sua responsabilidade. Potifar, após a mulher ter sido pego uma das suas vestimentas, acusou ele que ele tinha atentado ela. E Potifar prendeu José no cárcere. E chegando no cárcere, embora estivesse no cárcere, José tornou-se líder de todos apenados, por ordenação do próprio chefe do cárcere. O carcereiro entregou na mão dele, José, todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que lhes ordenava. O líder levanta-se em qualquer lugar, assim como foram próspero na casa de Potifar, José foi próspero dentro do cárcere também. O grande líder faz bom uso dos seus dons. O texto bíblico dá-nos ciência de que o copeiro e o padeiro de Faraó pecaram contra Faraó, e Faraó mandou que prendesse os dois funcionários dele, o copeiro morto e o padeiro morto. E lá, um belo dia, os dois estavam de cabisbaixo e triste, e José aproximou de um deles e disse: o que é que estava acontecendo com eles? Ele disse: eu tive um sonho, e está me turbando muito. Aí ele disse: eu vou interpretar os seus sonhos. E o padeiro, o copeiro morto disse assim para ele, contou a história, né? Ele disse que ele tinha tido um sonho. Aí José disse: daqui 3 dias você vai retornar à sua função inicial. E o padeiro morto, da mesma forma, ele disse: daqui 3 dias você vai morrer. E assim aconteceu. Faraó mandou chamar, melhor dizendo, o grande líder sabe que para onde vai, e tudo há um tempo certo. Faraó perturbou-se com 2 sonhos também, que tivera. O primeiro, 7 vacas gordas subiam do rio, e ao seu tempo, 7 vacas magras também subiam do rio, sendo que as magras comiam as gordas. E no outro sonho, 7 espigas cheias e boas nasciam, e do mesmo pé brotavam 7 espigas miúdas e queimadas, sendo que as espigas miúdas comiam as cheias.
Irmãos, o sonho de Faraó era o mesmo sonho. A mesma interpretação. Ele disse, olha José. Ou melhor dizer, mandou chamar José. E José, chegando lá, interpretou o sonho de Faraó. Quando ele interpretou o sonho de Faraó, ele pegou e disse assim, Faraó reconheceu diante dos seus servos que não havia no Egito alguém melhor do que José. Afinal, havia nele o Espírito de Deus. Irmãos, o Espírito de Deus era sobre José. Quando ele interpretou o sonho do Faraó, ele passou a ser o governador daquele país. Irmãos, tudo isso que aconteceu com José não foi nada menos do que a direção de Deus na vida dele. Tudo da nossa vida tem que estar na direção de Deus. O Senhor levanta ainda hoje a igreja. Estamos aqui nesta noite. Por que estamos aqui nesta noite? É porque Deus permitiu que nós estivéssemos aqui. Por que nós não fomos chamados do mundo? É porque Deus tem um plano na nossa vida. Por que nós, aleluia, fomos transformados do mundo em um servo de Deus? Porque Deus tem um plano na nossa vida. O Senhor levanta ainda hoje pessoas como extraordinária, capacita e liderança, homens e mulheres, que podem fazer a diferença entre todos. Deus está aqui. Ele quer também fazer a diferença em nossas vidas. A palavra de Deus, meus irmãos. Você pode estar passando pela cova, mas será um tempo menor. Você pode estar passando pela casa, mas será um tempo menor. Você poderá passar pela prisão, mas será um tempo menor. O melhor tempo vai durar muito. Vai suplantar todos os outros estágios. Qual é esse tempo, meus irmãos? É a vinda de Jesus Cristo em nossa vida. Nós podemos estar com Ele na glória para todo sempre. Amém? Irmãos, eu fico feliz. Estou feliz em receber esta oportunidade que o irmão Austin me concedeu. Mas ainda quero dizer uma coisa. É sobre a túnica que o pai Jacó deu para José. Os seus irmãos, quando colocou ele na cova, sem água, eles pegaram aquela túnica que o seu pai havia lhe dado como de presente. E eles tingiram aquela túnica de sangue de animais, para dizer para o pai que uma besta fera havia comido. Mas, meus irmãos, tudo tem o seu tempo determinado. Deus não refuta nada a ninguém. Deus promete, Ele cumpre a sua palavra para com todos nós. A túnica tinha um grande significado. Ela não representava apenas um presente. Ela não representava apenas um presente. A diferença de José para os seus irmãos, ele vivia na dependência de Deus. E seus irmãos viviam em outras dependências. A túnica representava o caráter e a diferença entre os seus irmãos. José, jovem de 17 anos, que apacentava as ovelhas do seu pai, juntamente com seus irmãos, filho de Raquel,
a mulher amada de Jacó. A diferença é que ele era um servo de Deus. E você, meu amado? Você é um servo de Deus. O seu nome está escrito no livro da vida. Quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, você será arrebatado. Porque você faz a diferença. A diferença aqui, na vida de José, como eu disse no início, que ele tipifica Cristo. Ele tipifica Cristo. Mas aqui, meus irmãos, nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser diferente do mundo que vivemos. O mundo vive uma vida diferente do cristão. O cristão que anda no altar de Deus, aleluia, obedecendo a sua palavra. Você de longe, você diz assim, ali vai uma serva de Deus. Ali vai um servo de Deus. Porque ele faz a diferença. Nós temos que ser diferente. Nós não podemos, aleluia, coadunar com as coisas que existem neste mundo. O pecado separa o homem de Deus. O pecado faz, aleluia, faz diferença de um homem que não é pecador. O justo, quando ele começa a falar, a sua expressão é outra, o seu diálogo é outro, o seu vocabulário é outro. Eu passei 40 anos no serviço público. Eu não quero me engrandecer, meus amados. Hoje eu posso retornar lá no meu trabalho, que eu trabalhei. Eu sou bem recebido lá. Eu sou bem recebido na repartição que eu trabalhei. Eu trabalhei na Câmara Federal, trabalhei na Câmara Distrital, mais de 30 anos. Vamos dizer assim, 25 anos. Eu vou lá hoje, eu passo lá o dia todo, falo com todo mundo, não há diferença. Sempre tive um bom comportamento perante os meus chefes, graças a Deus. Sempre tive a oportunidade de testificar de Jesus. Agora eu te pergunto e te falo, tem problema? Todos nós temos. Eu passei dificuldade na minha vida, eu fui eu fui no fundo do poço. Mas hoje eu estou aqui, meus irmãos. Estou aqui, graças a Deus. Deus me deu uma família, deu uma esposa maravilhosa, deu filhos maravilhosos. Um bom emprego, graças a Deus, o Senhor me deu. Estou aqui feliz, contente. Porque eu fiz a diferença. Eu fiz a diferença, eu busquei o Senhor. Porque a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu entreguei a minha vida para Deus. Eu deixei Deus operar na minha vida. Eu deixei Jesus dominar meu coração. Eu deixei Jesus limpar os meus problemas. Irmãos, eu passei uma luta muito grande que eu não posso nem dizer para os irmãos. Mas uma coisa eu digo, Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Jesus é magnífico. Deus é maravilhoso. Ele não te abandona, não. Pode alguém te abandonar. Pode o seu irmão, pode os seus irmãos te abandonar. Mas Deus jamais ele te abandona. Jamais ele te abandona. O que aconteceu comigo foi isso. Eu estava numa situação difícil. Difícil. Mas Deus é maravilhoso. Hoje eu tenho uma pessoa que, eu posso dizer assim, igual a Marinês não existe. Não existe, pastor Paulo. Só ela mesma. Mas é assim mesmo, a vida é assim. Foi ela que Deus me deu para estar na alegria e na tristeza. Estamos juntos aí, né? Até Jesus voltar. E eu te aconselho nesta noite, meu amado. Te aconselho nesta noite. Não deixa Jesus por nada. Não deixa Jesus por besteira. Jesus vem buscar a sua igreja de verdade.
Jesus veio buscar um povo lavado e remido no seu sangue. Ele veio buscar um povo transformado, um povo liberto, um povo que não está com um pé lá e outro cá. Não, lá no céu não entra pecado. Eu agradeço a oportunidade que foi me concedida nesta noite. Eu sei que não foi uma pregação à altura que os irmãos precisavam de ouvir, mas eu digo para os irmãos o seguinte: o importante é Jesus estar aqui conosco. Amém? O importante é Jesus falar no coração de cada um de nós nesta noite. Eu tenho certeza que Deus vai me abençoar e abençoar você também, no nome de Jesus. Amém.